Queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos mais uma vez juntos aqui compartilharmos da palavra de Deus. Nós vamos tentar comentar alguns questionamentos que os irmãos têm nos enviado para juntos podermos ter uma visão, talvez clarear um pouco mais a respeito dos questionamentos, né? Então, vamos tomar o texto do Gênesis, capítulo 6, versículo 14, que nos diz assim: Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Então, irmãos, o questionamento é: a Bíblia diz que a arca de Noé tinha apenas 137 metros de comprimento por 23 de largura e 14 metros de altura. Então, Noé recebeu a instrução de colocar nela um casal de cada espécie de animal imundo e 7 casais de animais puros. Mas a ciência moderna diz de que existe pelo menos de 500 milhões a 1 bilhão de seres vivos, de espécies, de animais no mundo. Como conseguir conciliar isso com o texto bíblico, né? Bom, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é de que o conceito moderno de espécie não é o mesmo utilizado pela Escritura, pela Bíblia. Então, o que nós podemos entender é que de muitas espécies que hoje são catalogadas na ciência moderna, na verdade, elas são subespécies de, podemos dizer assim, daquelas espécies que foram preservadas antes do dilúvio. Então, esse é um ponto do qual nós precisamos levar em consideração. Então, esse 1 bilhão de espécies, muitas delas, ao longo de seu processo natural, a natureza cuida disso, muitas delas vão surgindo à medida que vão se misturando as espécies dentro daquela categoria de animal. Então, para chegar a esse número, né, de seres vivos, de 1 bilhão de espécies, isso, ao longo do tempo, o número, a tendência é que ele vá aumentando e, na verdade, o grupo ou conjunto de animais que foram colocados dentro da arca era um número bem menor, e é isso que a Bíblia nos apresenta. Outra coisa que também precisamos levar em consideração é de que desse 1 bilhão de espécies, muitas delas catalogadas hoje na ciência moderna, muitas delas são espécies marinhas, e estas não devem ser contadas como participantes do recrutamento que Noé fez para colocar dentro da arca. Esse também é outro ponto. Irmãos, esse é um quesito, né? A questão do conceito moderno de espécies e o grupo de animais que foi introduzido na arca através de Noé. Outra coisa que nós precisamos também considerar, irmãos, é que, então, Gênesis 6,19, de tudo que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. O Gênesis 7, versículo 2 também diz: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Outro segundo ponto que a gente precisa considerar também a arca não era um barco, uma estrutura pequena, né? Ela tinha uma estrutura muito grande. A comparar, se pode dizer que ela tinha quase a dimensão de um moderno transatlântico, né? Ela possuía andares, e o texto do Gênesis 6,16 diz: farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, tome as medidas da arca e reproduza por 3 pavimentos, e ela toma uma proporção muito grande.
Outro comentário que se pode fazer, que é algo que também alguns comentaristas mencionam, é de que Noé poderia ter levado consigo muitos animais, muitas espécies de animais, ainda filhotes, demandariam muito menos trabalho, muito menos espaço. De forma geral, os filhotes se alimentam de leite e se tornaria muito mais viável e muito mais prático se, principalmente os animais de grande porte, né, eles fossem, conforme diz a Escritura, macho e fêmea. Isso não há nenhuma contradição com a Escritura, e porém em seu estado ainda como filhotes da sua espécie. Então, tudo isso favorece a estrutura da arca, a confirmação do que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, que realmente houve um grande dilúvio de proporções globais, um dos maiores cataclismos já acontecidos no planeta. Recebeu a ordem de Deus para construir, tinha sim todas as aptidões, todas as condições possíveis para abrigar toda a conjuntura da espécie a qual Deus queria preservar dentro da arca pelo período que ficou do dilúvio. Então não há nenhuma contradição na Escritura e com certeza Noé pôde preservar todos aqueles seres vivos conforme diz a palavra de Deus. Então espero que o comentário aqui possa ter ajudado, ter esclarecido um pouco dessa visão, né, da pergunta que me foi enviada, e que o irmão possa compartilhar a palavra de Deus, sempre amando o texto bíblico, crendo no texto bíblico e sendo edificado por ele. Então Deus abençoe, compartilhe com outros esta palavra. Deus abençoe, queridos irmãos.